Você já notou como algumas mulheres entram em qualquer ambiente e imediatamente ele parece respirar melhor? A casa delas não é necessariamente a mais cara, nem a maior, nem a mais decorada. Mas tem algo ali, uma leveza, uma ordem que não grita, mas sussurra paz em cada canto. E você fica se perguntando, qual é o segredo dessas mulheres? Hoje eu vou te revelar um mistério que atravessou oceanos para chegar até você. Um conjunto de princípios milenares praticados no Japão, quase que como um ritual sagrado, que quando filtrados pela lente da Palavra de Deus, revelam algo extraordinário, que a organização da casa não é uma tarefa doméstica, é um ato de obediência espiritual, e que a desordem que você carrega no lar pode estar, silenciosamente, bloqueando as bênçãos que Deus preparou para a sua vida. Mas antes de te revelar esse sistema, preciso te fazer uma pergunta que vai ficar com você por muito tempo. Se Deus aparecesse hoje na sua casa, ele encontraria um templo ou um depósito? Não me responda agora. Guarda essa pergunta, porque ao longo desse vídeo ela vai ganhar um peso que você não esperava. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Esse canal existe para uma mulher específica, aquela que não quer apenas arrumar a casa, mas quer transformar o lar em um reflexo da glória de Deus. Se isso ressoa com você, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me conta nos comentários qual cômodo da sua casa mais precisa de transformação hoje. Me fala aqui embaixo. Sua resposta vai me ajudar a criar conteúdos cada vez mais específicos para a sua realidade. E agora vamos abrir essa investigação. Tudo começou com uma caixa de papelão. Ana tinha 34 anos, 2 filhos, um marido que trabalhava fora o dia todo e uma casa que parecia ter vida própria, mas no pior sentido possível. Não importava quantas vezes ela limpasse a sala. Em 2 horas tudo estava exatamente como antes. Brinquedos no chão, roupas em cima das cadeiras, contas misturadas com desenhos de criança sobre a mesa da cozinha. E dentro dela, uma sensação crescente de que ela estava falhando em algo muito maior do que a organização doméstica. Ela orava. Ela pedia a Deus que trouxesse ordem à sua vida. Mas a desordem continuava, e a ansiedade que ela sentia ao entrar em casa, depois de um dia difícil, era tão real quanto física. Como se o próprio ambiente estivesse sugando a energia que restava dela. Foi numa quarta-feira de manhã, enquanto procurava desesperadamente o documento do IPVA, entre montes de papel espalhados pela escrivaninha, que ela encontrou a caixa. Uma caixa de papelão que sua sogra tinha deixado meses atrás com alguns livros velhos. Ana nunca tinha aberto. Naquele dia, por razão que ela ainda hoje não sabe explicar direito, ela parou de procurar o documento e abriu a caixa. Dentro havia 3 livros japoneses de organização, um caderno com anotações da sogra e uma carta dobrada ao meio. A carta era curta, escrita à mão com letra trêmula de quem já tem muitos anos vividos. Ana, encontrei esses livros no macebo há muito tempo. Não sei se vão te ajudar, mas lembro que quando aprendi a honrar minha casa, aprendi a honrar minha vida. Que Deus te guie. Ana ficou parada por um longo momento. Então, abriu o primeiro livro. O que ela encontrou naquelas páginas não era apenas técnica de organização, era uma filosofia de vida. E quanto mais ela lia, mais uma pergunta tomava conta da mente dela. Por que esses princípios japoneses soavam tão familiares, como se ela já tivesse lido algo assim antes em outro livro, muito mais antigo? Essa é a investigação que vamos fazer juntas hoje. Existem 10 hábitos praticados no Japão que fazem daquele povo uma das nações mais organizadas do mundo. E quando você os examinar lado a lado com as escrituras, vai descobrir que não são 10 hábitos japoneses. São 10 princípios bíblicos que a sabedoria oriental de alguma forma preservou enquanto o mundo ocidental moderno os esqueceu. Vamos à primeira pista. O primeiro hábito japonês se chama seiri, que significa separar o necessário do desnecessário. No Japão, antes de organizar qualquer espaço, a primeira pergunta não é onde vou guardar isso, mas sim, isso precisa estar aqui? Tudo que não tem propósito, função ou significado real é eliminado sem hesitação.
não porque sejam frios ou materialistas, mas porque entendem que cada objeto ocupa não apenas espaço físico, mas espaço mental e emocional. Quando Ana leu isso, algo acendeu dentro dela. Ela foi até a estante da sala e passou os olhos pelas prateleiras. Havia livros que ela nunca abriu, enfeites que ganhara de presente mas não gostava, papéis acumulados de anos. Cada objeto contava uma história, mas nem todas essas histórias precisavam ser contadas no presente. Ela foi até a Bíblia e encontrou em Hebreus 12:1 uma frase que mudou a forma como ela olhou para aquela estante para sempre. Despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos rodeia com facilidade. O escritor sagrado não estava falando apenas de pecado espiritual. Estava falando de peso, de tudo que envolve, que enreda, que alentece a corrida. E Ana percebeu que a desordem era literalmente peso. Peso físico, peso emocional, peso espiritual. E a prática japonesa de seire era apenas o nome moderno para um princípio que Deus já havia comunicado milênios antes. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, explica que ambientes desorganizados criam o que ele chama de loops de hábito negativos. O caos visual dispara gatilhos de ansiedade, que levam a comportamentos de procrastinação, que, por sua vez, alimentam mais caos. O ambiente molda o comportamento, e o comportamento confirma o ambiente. É um ciclo, e só se quebra por uma decisão radical de separar o que fica do que vai. Ana começou naquela mesma tarde. Uma gaveta. Apenas uma. Tirou tudo, colocou no chão e se fez a pergunta: isso tem propósito na minha vida hoje? O que não tinha, saiu. E quando ela fechou aquela gaveta às 21h daquela noite, com metade do conteúdo que tinha antes, sentiu uma leveza inexplicável, como se não fosse apenas a gaveta que havia sido esvaziada. O segundo hábito é chamado de seiton, um lugar para cada coisa no seu lugar. Os japoneses têm um nível quase ritualístico de organização dos espaços. Cada item tem uma posição definida, e retornar os objetos ao lugar deles não é uma tarefa, é um reflexo automático, quase meditativo. Hannah achou isso impossível no início. Como ter um lugar para tudo quando o apartamento já estava transbordando? O mentor que ela encontrou, não nos livros desta vez, mas numa mulher da sua igreja, Dona Conceição, 72 anos, casa sempre impecável e paz que irradiava de cada cômodo, foi quem explicou: filha, você não pode ter um lugar para cada coisa enquanto tiver coisas demais. Primeiro você faz o seire, só depois o seiton funciona. Isso soou profundamente bíblico para Ana, porque Deus também tem ordem. Em Gênesis, antes de criar a vida, ele primeiro separou a luz das trevas, as águas das terras. Só depois de estabelecer fronteiras claras é que a vida pôde florescer. A ordem não é uma imposição fria, é o ambiente onde a vida prospera. Provérbios 24:3-4 diz: com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se consolida, e com o conhecimento os seus quartos se enchem de toda riqueza preciosa e agradável. Perceba que a sequência é sabedoria primeiro, depois inteligência, depois plenitude. Não existe atalho, não existe enchimento sem fundação. O seiton é a inteligência, dar a cada coisa sua posição correta. Hannah passou 2 semanas implementando isso, um cômodo por semana. E algo curioso começou a acontecer. As crianças, sem que ela dissesse nada, começaram a devolver os brinquedos aos lugares. O marido começou a colocar as chaves sempre no mesmo gancho. O ambiente estava comunicando expectativa de ordem, e as pessoas ao redor respondiam a essa comunicação. O terceiro hábito se chama seizo, limpeza como meditação, não como tarefa. No Japão, limpar não é o que você faz quando a sujeira aparece, é o que você faz todos os dias, por alguns minutos, como prática de presença e gratidão pelo espaço que você habita. Não existe dia de faxina no sentido ocidental. Existe uma relação contínua e respeitosa com o lar. Dona Conceição tinha um ritual que Ana nunca esqueceu, depois que a visitou pela primeira vez. Toda manhã, antes de qualquer outra coisa, ela passava 15 minutos percorrendo a casa devagar,
limpando superfícies, reorganizando o que havia saído do lugar, abrindo janelas. Mas o que impressionava não era o ritual em si, era como ela o fazia, em silêncio, como se estivesse em oração. Para mim é oração, Dona Conceição explicou quando Ana perguntou. Cada superfície que limpo, agradeço a Deus por esse lar. Cada objeto que coloco no lugar, peço que Ele coloque ordem no meu coração também. A casa é o espelho da alma, Ana. O que você não consegue organizar dentro, acaba aparecendo fora. Ana sentiu aquelas palavras como uma flecha, porque a desordem da sua casa era o reflexo de algo que ela havia negado por anos, uma profunda desordem interior. Ansiedade sobre o futuro, ressentimentos do passado, medo de não ser suficiente como mãe, como esposa, como mulher. E tudo aquilo estava materializado em cada pilha de papel, em cada gaveta impossível de fechar, em cada canto esquecido da casa. O seiso não era sobre limpeza, era sobre atenção. E Jesus falou exatamente sobre isso em Mateus 12:44, quando descreveu uma casa varrida e adornada, pronta para ser habitada. A questão não era apenas a limpeza exterior, mas quem ou o que vai habitar o espaço limpo. E Ana começou a entender que quando ela limpava com oração, ela estava convidando a presença de Deus para cada canto do lar. O quarto hábito é seiketsu, padronizar para que a ordem se sustente. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas falha. Elas fazem uma faxina geral, organizam tudo, ficam animadas por uma semana e depois tudo volta a ser como era, porque faltou o seiketsu, criar sistemas e rotinas que mantenham o que foi conquistado. Ana era exatamente essa pessoa. Ela já havia reorganizado cada cômodo da casa pelo menos 3 vezes nos últimos 2 anos, e toda vez, com algumas semanas, o caos voltava. Por quê? Porque ela não havia criado padrões. Havia criado resultados sem criar sistemas. James Clear, em Hábitos Atômicos, explica com precisão cirúrgica o que Ana vivia. Você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. Não é força de vontade que mantém uma casa organizada. São sistemas, rotinas, padrões repetidos até se tornarem automáticos. Dona Conceição ensinou Ana a criar o que ela chamava de regras sagradas da casa. Nenhum objeto fica sem lugar definido, nenhuma superfície acumula mais de 24 horas. Toda vez que você sai de um cômodo, leva algo que precisa ser devolvido ao lugar. 3 regras simples. Mas quando Ana as colocou em prática por 30 dias consecutivos, elas haviam se tornado tão naturais quanto respirar. E aqui está a evidência bíblica que consolidou tudo para Ana. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no mínimo, também no muito é fiel. O seiketsu é a fidelidade no mínimo. É a disciplina de repetir o que funciona, dia após dia, mesmo quando não há visita chegando, mesmo quando ninguém vai notar, mesmo quando você está cansada. Porque Deus não está avaliando apenas o resultado do sábado de faxina geral. Ele está observando a fidelidade de cada terça-feira comum. O quinto hábito é shitsuke, disciplina como identidade, não como esforço. Este é o mais profundo de todos. Shitsuke é o ponto onde as práticas de organização deixam de ser algo que você faz e passam a ser algo que você é. No Japão, não se diz eu preciso organizar. Diz-se eu sou alguém que organiza. A identidade precede o comportamento. Ana teve um momento de revelação com esse hábito que ela descreveu para Dona Conceição com lágrimas nos olhos semanas depois. Ela percebeu que por toda a sua vida adulta havia se identificado como uma pessoa desorganizada. Era quase um título que ela carregava. Ai, eu sou uma bagunça, é do meu feitio mesmo. E essa identidade havia se tornado uma profecia autorrealizável. Ela agia de forma consistente com quem ela acreditava ser. Mas Carol Dweck, em Mindset, demonstra que identidades não são fixas. Elas são narrativas que adotamos e que podemos reescrever. E a Bíblia afirma isso muito antes de qualquer psicóloga. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se tornou novo.
2 Coríntios 5,17, não é apenas uma promessa espiritual, é uma declaração de identidade. Você não é mais quem você era, e você pode começar a agir a partir de quem você está se tornando. Sheitsuki para Ana significou uma coisa muito prática: parar de dizer sou desorganizada e começar a dizer estou aprendendo a honrar meu lar. Uma frase, mas uma frase que mudou a relação dela com cada hábito que se seguiu. O sexto hábito japonês é o wabi-sabi, a beleza da imperfeição intencional. Os japoneses não buscam perfeição estéril, buscam autenticidade. Uma casa organizada não precisa parecer uma revista de decoração. Precisa parecer um lar habitado por pessoas reais que encontraram paz na simplicidade. Esse hábito libertou Ana de uma armadilha que ela nem sabia que havia caído: a comparação. Ela seguia perfis de organização nas redes sociais e se sentia derrotada antes de começar, porque sua casa nunca ficaria assim. Nunca teria aquelas prateleiras simétricas, aquelas cestas de palha perfeitamente alinhadas, aquele aesthetic impecável de Pinterest. Dona Conceição riu quando Ana contou isso. Filha, Deus não criou você para morar numa foto. Ele criou você para morar num lar. Tem diferença. E então, ela citou algo que ficou gravado na memória de Ana. A perfeição que você persegue nas redes sociais é vaidade. A paz que você cultiva no seu lar é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Lista os frutos do Espírito, e entre eles está a paz. Não está a perfeição. Não está beleza impecável. Está paz. E um lar que irradia paz, mesmo com marcas de uso nos móveis e desenhos de criança na geladeira, é infinitamente mais glorioso aos olhos de Deus do que um lar perfeitamente decorado, mas habitado por ansiedade e controle. O sétimo hábito é o ma, respeitar o espaço vazio. Na estética e filosofia japonesa, o vazio não é ausência, é presença. Um cômodo com poucos objetos cuidadosamente escolhidos comunica algo que um cômodo cheio nunca consegue: intenção. Cada elemento que existe ali existe porque foi escolhido. Ana começou a aplicar isso e descobriu algo perturbador. Ela havia usado objetos para preencher vazio emocional. Cada vez que se sentia ansiosa, comprava algo para a casa. Cada vez que um relacionamento a decepcionava, reorganizava os enfeites da estante. Os objetos eram tentativas de controlar o ambiente externo, porque o interno parecia fora de controle. E quando ela começou a criar espaço vazio intencional, quando começou a resistir ao impulso de preencher cada superfície, cada prateleira, cada canto, descobriu que o desconforto que sentia era espiritual. Era o desconforto de quem está aprendendo a confiar em Deus para preencher o que os objetos nunca conseguiriam. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O ma japonês é, em sua essência, a prática do aquietar, criar espaço para que Deus seja percebido. E uma casa continuamente cheia, visualmente barulhenta, em constante acumulação, torna muito difícil perceber a presença suave e silenciosa de Deus nos espaços do cotidiano. O oitavo hábito é o Ikigai aplicado ao lar. Cada objeto deve ter razão de existir. Ikigai é um conceito japonês que significa razão de ser, propósito de vida. Aplicado à organização, significa que cada objeto que habita sua casa deve responder positivamente a pelo menos uma dessas perguntas. Você o usa? Você o ama? Ele cumpre uma função real na sua vida hoje? Hannah aplicou esse filtro a cada cômodo e ficou chocada com a quantidade de objetos que não passavam no teste. Coisas que ela guardava por culpa, porque foram presentes. Coisas que ela mantinha por nostalgia, de uma versão de si mesma que já havia passado. Coisas que ela segurava pela mentalidade de escassez. Um dia vou precisar disso. Dona Conceição fez uma pergunta que cortou fundo. Se você fosse embora amanhã e pudesse levar apenas o que cabe numa mala, o que você levaria? Ana ficou em silêncio por um longo tempo, porque a resposta revelava claramente o que tinha valor real e o que havia acumulado por inércia, medo ou hábito. Ou, Mateus 6:21 diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Examine seus objetos e você descobrirá onde está seu coração.
O que você acumulou revela o que você valoriza, teme e no que deposita esperança. E quando a coleção de objetos começa a ser filtrada pelo Ikigai, o que sobra é honesto, é real. E um lar honesto é um lar que pode ser genuinamente entregue a Deus. O 9º hábito é o Kaizen, melhoria contínua e gradual. Kaizen é talvez o princípio japonês mais conhecido no mundo dos negócios, mas sua aplicação no lar é igualmente transformadora. Kaizen rejeita a mentalidade de tudo ou nada. Rejeita a reforma total que nunca acontece e abraça a melhoria de 1% por dia, que ao longo do tempo produz transformação radical. Este hábito salvou Ana de uma armadilha mental que havia paralisado ela por anos. O perfeccionismo paralisante. Ela sempre esperava ter tempo suficiente para organizar a casa inteira de uma vez. E como esse tempo nunca chegava, nunca começava. Kaizen disse: comece com uma gaveta, apenas uma, 5 minutos. James Clear, em Hábitos Atômicos, faz um cálculo simples que Ana nunca esqueceu. Se você melhora 1% por dia durante um ano, você se torna 37 vezes melhor do que quando começou. 37 vezes. Não pela força de um esforço monumental, mas pela consistência de pequenos passos diários. E a Bíblia, mais uma vez, antecipou esse princípio em Zacarias 4:10. Quem despreza o dia das pequenas coisas? A pergunta é retórica. Deus não despreza. O mundo moderno despreza. A geração das redes sociais despreza. Todos querem o resultado viral, a transformação radical em um fim de semana, o antes e depois espetacular. Mas o reino de Deus opera no Kaizen. Semente, chuva, crescimento gradual, colheita no tempo certo. Kna aprendeu a fazer as pazes com o processo, a celebrar a gaveta organizada, mesmo sem ter organizado a casa inteira, a registrar o progresso em vez de apenas documentar o que faltava. E essa mudança de perspectiva foi, ela diz hoje, a que mais transformou não apenas sua casa, mas sua fé. O 10º hábito é o omotenashi, hospitalidade como ato sagrado. Omotenashi é o princípio japonês de hospitalidade radical, de cuidar do espaço não apenas para quem mora nele, mas para quem vai visitá-lo. É a mentalidade de que seu lar é um presente que você oferece às pessoas que entram nele. Ana teve um momento definidor com esse hábito, que ela chama de a visita que nunca aconteceu. Ela estava no meio do processo de transformação da casa, num estágio em que já estava significativamente melhor, mas ainda não estava pronta na sua própria avaliação. E uma amiga de infância, que morava em outra cidade, disse que passaria por sua cidade naquele fim de semana e perguntou se podia passar um dia na casa dela. A reação instintiva de Ana foi pânico. Minha casa não está pronta para visita, mas Dona Conceição, quando ela relatou isso, fez uma pergunta diferente. Pronta segundo qual padrão? O padrão da revista ou o padrão do amor? Hebreus 13:2 diz: não se esqueçam de ser hospitaleiros, pois assim procedendo, alguns hospedaram anjos sem o saber. A hospitalidade bíblica não espera o momento perfeito. Não espera a casa reformada, a sala pintada de novo, o sofá trocado. A hospitalidade bíblica oferece o que tem com o coração que ama. E o omotenashi japonês capturou essa mesma essência, o lar como dom, não como performance. Ana recebeu a amiga. A casa não estava perfeita, mas estava limpa, organizada no que havia sido transformado e cheia de paz. E quando a amiga foi embora no fim do dia, ela olhou para Ana com os olhos cheios de lágrima e disse: não sei o que mudou em você, mas quero o que você tem. E agora preciso parar aqui para te fazer uma pergunta direta. Uma pergunta que vai incomodar, e que vai incomodar de propósito. Você assistiu até aqui. Você conhece agora os 10 hábitos. Você sabe o Seiri e o Seiton, o Seizu e o Seiketsu, o Shitsuki e o Wabi-sabi, o Ma e o Ikigai, o Kaizen e o Omotenashi. Você tem o conhecimento, e o conhecimento não basta. Tiago 1:22 diz com clareza que pode chegar a doer. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, iludindo-vos a vós mesmos. Existe uma armadilha específica em que as mulheres cristãs caem com mais frequência do que em qualquer outra:
A armadilha do conhecimento sem obediência. Você sabe como se alimentar melhor, mas não mudou nada no cardápio. Você sabe que precisa orar mais, mas ainda não acordou mais cedo. Você sabe que a desordem da casa está te drenando e já viu 5 vídeos sobre organização, mas ainda não organizou uma gaveta sequer. Eu não estou te julgando, estou te chamando, porque o inimigo não precisa te fazer pecar para te manter improdutiva. Ele só precisa te manter aprendendo eternamente sem nunca obedecer. Uma cristã que coleciona conhecimento sem prática é exatamente tão ineficaz para o reino quanto uma cristã que não conhece nada. A pergunta que preciso que você responda hoje não é: o que você sabe sobre organização? A pergunta é: o que você vai fazer com o que sabe hoje, agora, antes de dormir esta noite? Porque aqui está a verdade que a maioria das pessoas não quer ouvir. Sua casa não está desorganizada por falta de conhecimento. Ela está desorganizada por falta de obediência ao que você já sabe. Você já sabia antes de assistir esse vídeo que precisava de mais ordem. A questão nunca foi o conhecimento. Sempre foi a obediência. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu algo que atravessa fronteiras religiosas pela sua precisão. Não basta pensar de certa maneira, é preciso agir de certa maneira. O pensamento sem ação é sonho. A visão sem execução é ilusão. E a fé sem obras, como Tiago 2,17 já declarou há 2000 anos, é morta. A boa notícia é que você não precisa fazer tudo hoje. Você precisa fazer uma coisa hoje, apenas uma. E amanhã, outra. E depois de amanhã, mais uma. Kaizen. Melhoria contínua. Fidelidade no mínimo que leva à abundância no muito. Então aqui está o seu plano de ação. Não é complicado, é simples. E simples é o que funciona. Primeiro, escolha hoje, agora, um único espaço da sua casa. Uma gaveta, um armário, uma prateleira, um espaço. Não a casa inteira. Um espaço. Segundo, aplique o SEIRE nesse espaço. Tire tudo. Pergunte de cada objeto: isso tem propósito real na minha vida hoje? O que não passar no teste, vai embora. Terceiro, aplique o SEITON. Dê a cada objeto que ficou um lugar definido. Um lugar real, não em cima da mesa por enquanto. Quarto, limpe o espaço antes de devolver os objetos. Faça do seiso um momento de oração. Enquanto limpa, agradeça a Deus por esse espaço. Quinto, crie uma regra do Seiketsu para esse espaço. Uma regra simples. Como ele vai se manter organizado daqui para frente. Sexto, repita amanhã em outro espaço. Sétimo, dentro de 30 dias, avalie o que mudou não apenas na sua casa, mas no seu interior. Porque a casa é o espelho, lembra? Quando o espelho muda é porque algo mudou em quem está diante dele. José foi fiel na prisão antes de ser fiel no palácio. Ruth foi fiel na colheita antes de ser honrada na mesa de Boaz. Daniel foi fiel na dieta antes de ser exaltado no reino. O caminho de Deus é sempre o mesmo. Fidelidade no oculto precede honra no público. Sua casa organizada não é o destino, é o treinamento. É onde Deus está formando em você o caráter de quem pode ser confiada com mais. Anos depois, Ana se tornou a Dona Conceição para outras mulheres. Jovens que chegavam à sua porta com casas e corações transbordando de desordem. E ela sempre começava com a mesma pergunta que a havia transformado. Se Deus aparecesse hoje na sua casa, ele encontraria um templo ou um depósito. Não porque casa limpa é condição para a graça de Deus. A graça nunca é condicional. Mas porque um lar organizado com intenção espiritual é um lar que declarou: Senhor, este espaço é seu. Eu o administro como mordomia, não como posse. E eu quero que cada canto desta casa reflita quem tu és. Aquela caixa de papelão que Ana abriu numa quarta-feira de manhã, procurando um documento que nunca achou, não trouxe apenas 10 hábitos japoneses. Trouxe o convite para a investigação mais importante que uma mulher pode fazer. A investigação do que está bloqueando a presença de Deus no espaço que ela habita. E agora que você tem as pistas, que percorreu essa investigação do Seiri ao Omotenashi,
que descobriu que esses princípios milenares não são japoneses, são eternos, que está esperando. Jeremias 6,16 diz: Ponde-vos nos caminhos e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual delas é o bom caminho, e nele andai, e achareis descanso para as vossas almas. O caminho é antigo. A sabedoria é testada. Funciona. Sempre funcionou. A questão é, se você vai parar de assistir vídeos sobre o caminho e vai começar a caminhar. O mistério foi revelado. Os hábitos estão nas suas mãos. A casa que você quer habitar, o lar que irradia paz, que reflete glória, que acolhe com amor. Esse lar está a uma gaveta de distância. Comece hoje. Se esse vídeo tocou você, deixa o seu like. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais mulheres que precisam dessa mensagem. Se inscreve, ativa o sininho e me conta nos comentários qual dos 10 hábitos você vai começar a aplicar primeiro. Quero saber. Leia cada comentário. E se você quer se aprofundar nos princípios que mencionei aqui, dá uma olhada no nosso shopping. Recomendo especialmente O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, e Hábitos Atômicos, do James Clear. 2 livros que vão complementar tudo o que a Palavra de Deus já ensina sobre transformação consistente. Os links estão na descrição. Para quem chegou até aqui, você não é espectadora comum. Você é alguém que leva a própria transformação a sério. E isso já te coloca num grupo muito menor do que você imagina. Agora vai. Abre aquela gaveta. Começa com uma. Daqui a 1 ano você não vai acreditar que era a mesma pessoa, habitando o mesmo espaço, mas enxergando tudo com olhos completamente diferentes. Que Deus abençoe seu lar e sua jornada. Até o próximo vídeo.